Olá, galerinha! Vamos conversar um pouquinho sobre agropecuária e meio ambiente. Geografia, professora Magna Lacerda. Em primeiro lugar, vamos entender essa relação entre agropecuária e meio ambiente. Essa relação, há tempos, ela levanta diversos questionamentos a respeito da melhor utilização do solo. E nos últimos anos, nós temos avanços, em relação à utilização do solo através do aprimoramento de técnicas de irrigação. Nós sabemos que essas técnicas de irrigação, elas são bem antigas, né? Conhecemos técnicas de irrigação desde as civilizações antigas, como a civilização egípcia, por exemplo, que desenvolveu importantes técnicas naquele período, mas essas técnicas elas vêm se aprimorando, além da correção química dos solos, porque às vezes esse solo ele se apresenta com uma certa acidez que precisa ser corrigido, a conservação do solo, controle de qualidade da produção. Então, são avanços voltados para a melhor utilização do solo. E esses avanços eles possibilitam melhores resultados, ou seja, uma maior produtividade. Aumenta a qualidade e aumenta também a produtividade. Mas, meus queridos, esses avanços, eles também são responsáveis por alguns impactos ambientais perigosos. Então, ao mesmo tempo que eles melhoram a qualidade e trazem aumento de produtividade, eles também promovem impactos ambientais. E esses impactos ambientais são perigosos para o futuro. O primeiro impacto ambiental que eu quero compartilhar com vocês é o alagamento ou encharcamento de áreas de cultivo. E esse alagamento é resultado, é consequência do uso de técnicas inadequadas. Em segundo lugar, o processo de eutrofização. Esse processo de eutrofização é quando nós temos um acúmulo de nutrientes na água. Então, aumenta-se a quantidade, de forma excessiva mesmo, de nitrogênio, de potássio, de fósforo. E essa quantidade excessiva, ela vai trazer prejuízos para a vida aquática e para a vida humana também. Então, vejam, isso vai favorecer o aparecimento de certas algas, que consomem muito oxigênio, e como elas consomem muito oxigênio, elas vão dificultar o desenvolvimento de outras espécies aquáticas que precisam de oxigênio. Então, esse processo é um processo que é desencadeado pela atividade humana, tanto pela atividade agrícola, quanto pela inserção de esgoto in natura nos rios, que faz com que esse acúmulo de nutrientes seja, então, uma realidade. E é um impacto ambiental importante. Depois nós temos a utilização excessiva das águas de um rio para a irrigação. Isso altera o desequilíbrio desse sistema. E esse desequilíbrio, ele dificulta a reprodução das espécies de peixes, que vivem nessa região específica. E isso traz uma consequência geral para a cadeia alimentar. Ainda dentro dos impactos ambientais perigosos, nós temos, por exemplo, o desperdício dos recursos hídricos, porque grande parte da água que é usada na irrigação, ela é perdida. E ela é perdida como? Ou ela é perdida pelo processo de evaporação, ou então pelo processo de infiltração. Continuando dentro desses impactos, nós temos ainda a salinização. A salinização, ela consiste no acúmulo de sais minerais no solo. E esse acúmulo é exatamente decorrente do excesso de irrigação. Por quê? Porque, como nós falamos já anteriormente, a irrigação ela vai promover a perda de água. De que maneira? Através da evaporação ou através da infiltração. Então, nós vamos ter um acúmulo de sais que sobram nas camadas superficiais e isso inviabiliza o desenvolvimento de certos cultivos. Ainda temos, por exemplo, a proliferação de insetos e fungos que são prejudiciais às plantações, como consequência do aumento da umidade. E isso leva o agricultor a utilizar ainda mais e mais agrotóxicos. Então, meus queridos, ao mesmo tempo que essas técnicas elas trazem avanços
que elas aumentam a produtividade, melhoram a qualidade, elas também causam seríssimos impactos ambientais que são perigosos para o nosso futuro. Além desses impactos ambientais que nós já citamos, eu quero colocar aqui para vocês o impacto gerado pela criação de animais. Claro que esses problemas gerados pela criação de animais são menores. O meio, ele recebe bem essa influência, mas é um impacto, né? A criação de animais, ela influencia diretamente nesses impactos e na conservação do meio ambiente. Por quê? Quando nós temos a criação extensiva de gado, utiliza-se grandes áreas e aí nós temos o pisoteio do gado nesse terreno e os resíduos desses animais também. Esse pisoteio do gado, ele pode causar alguns sulcos no terreno. Como vocês podem observar aqui, olha, esses sulcos, esses desgastes no terreno. E se esse desgaste, ele aumenta, aí nós vamos ter processos erosivos aí bem mais impactantes, como as ravinas, as bossorocas, né, que são aquelas crateras imensas que nós temos no terreno. Então, desconfigura, né, a paisagem, além de prejudicar a qualidade do solo. Meus queridos, e é por isso que nós precisamos, então, conhecer os impactos para entender como o homem precisa se organizar para mitigar esses impactos. E para isso nós temos uma legislação que regulamenta essas ações relacionadas aos impactos ambientais. E aí eu quero apresentar para vocês a resolução CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Observe o que diz o artigo 1º da resolução CONAMA, lá de 1986. Diz assim, acompanhem comigo. É considerado impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas. Essas atividades humanas, elas vão afetar, por exemplo, desde que essas atividades humanas afetem as atividades sociais e econômicas, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Desde que essas atividades humanas afetem esses setores que nós acabamos de comentar, então nós chamamos isso aí de impacto ambiental, certo? Observem essa paisagem anterior. Você acha que esse desgaste afetou a paisagem do meio ambiente? Se afetou, é um impacto ambiental. Se desconfigurou, é um impacto ambiental. Meus queridos, e aí, já que nós estamos falando desse desgaste do solo, então nós vamos entender o que é um solo degradado, né? O que é um solo degradado? São aqueles que não exercem suas funções. Mas, professora, qual seria então a função do solo? A função do solo seria então, ou seria não, a de fornecer nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. E, além disso, filtrar a água que abastece os depósitos subterrâneos. Então, o solo ele tem essa função. Oferece nutrientes para as plantas e filtra a água que vai abastecer as águas subterrâneas. Mas se o solo deixa de exercer essa função, ou pelo menos parte delas, nós podemos dizer, então, que esse solo é um solo degradado. É um solo pouco proveitoso, ou até um solo morto mesmo. Assim como ocorre nas cidades, a atividade agropecuária, ela contribui para a degradação dos solos. E nós vamos ver 4 formas principais de degradação dos solos provocadas pela intensidade da atividade humana, né? Vamos observar aqui no próximo slide. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que erosão, que nós vamos falar de desgaste do solo, então estamos falando de processo erosivo. Mas eu quero dizer para vocês que a erosão em si é um processo natural, certo? Observe comigo que é um processo físico que consiste na desagregação e transporte do solo pela água ou pelo vento. Então, este fenômeno, ele esculpe o relevo terrestre,
como você pode observar nessa imagem. Você tem aqui um relevo totalmente trabalhado, esculpido pelo vento. Olha que imagem fantástica. É um processo natural. Observe aqui, se você analisar, você percebe o seguinte, que o magma, né, totalmente quente, ele está em movimento e ele deseja sair. E quando ele encontra, então, essa fenda na rocha, essa possibilidade, né, de sair, ele vem subindo aqui, ó. E quando ele ganha a superfície, nós chamamos de lava vulcânica. Essa lava vulcânica, em contato, né, com a área externa, ela vai se resfriando e ela se solidifica, formando, então, ao escorrer aqui, ó, ela forma, então, as rochas ígneas, ou também chamadas de rochas magmáticas, que são resultantes desse processo vulcânico. Só, pessoal, que com o tempo, essa rocha ígnea ou magmática, ela vai sofrer um desgaste natural, provocado pela água ou pelo vento. E aí, esse desgaste eu chamo de erosão. É um processo natural. Então, veja, eu tenho a formação de sedimentos, que é aquele material que se desprende dessa rocha e vai sendo depositado nas partes mais baixas, formando, por exemplo, as rochas sedimentares. Então, tudo isso é um processo natural. O problema está no momento em que o homem acelera esse processo. Aí nós já vamos falar da erosão acelerada ou simplesmente erosão, que é o fenômeno mais eficiente de depauperamento do solo, de desgaste, de destruição, de degradação desse solo. Então, veja, pessoal, quando o solo é despido de sua vegetação natural, o homem vai lá, retira a floresta, ele retira a mata natural e submete esse solo ao cultivo. Então, o que ele faz? Ele expõe esse solo diretamente às forças erosivas, ele intensifica esse processo. Neste caso, a água e o vento, eles vão continuar fazendo o seu trabalho de remoção de material, porém, pessoal, com uma intensidade muito maior do que a verificada quando o solo está naturalmente coberto. Então, veja, ao ser transportado esse material, ele vai ser depositado em algum lugar, normalmente um lugar mais baixo, e vai deixar um rastro nessa paisagem de degradação, como vocês podem observar aqui, olha, essas verdadeiras crateras, ou que nós podemos chamar aqui de, por exemplo, vossorocas, né? Muito bem, meus queridos. Dando continuidade, nós vamos fazer aqui um resumo do que foi colocado até agora. Acompanhe a leitura comigo. Vamos lá? Leia junto comigo. Resumindo, o processo completo de erosão causado por agentes externos, como nós falamos, água, ventos, né? Ocorre a partir do intemperismo que ocorre na rocha. O que é o intemperismo? É o processo de transformação dessa rocha, que libera sedimentos que serão transportados pelos agentes erosivos e depositados em algum outro lugar. Esse processo, quando acelerado pelas atividades humanas, como a agricultura, a pecuária, pode atingir estágios mais avançados, como a formação de ravinas e vossorocas, que são sulcos profundos no solo, em regiões de clima úmido e chuvas torrenciais, com predomínio de solos arenosos, pouco estáveis e submetidos a formas de uso inadequadas, que são anualmente responsáveis pela remoção de milhões de toneladas de solos e nutrientes das terras agrícolas. Então, nós falamos aqui, olha, nós falamos de erosão provocada por agentes externos, né? Agentes externos, por exemplo, o vento é um agente externo, a água é um agente externo. Ao contrário, por exemplo, das atividades vulcânicas, que aí é um processo erosivo provocado por agente interno. Mas nós estamos falando aqui de agentes externos, água, vento, né, que provocam essa alteração na rocha. E aí essa alteração libera sedimentos que são transportados para outras regiões e deixa esse rastro de destruição ou de degradação total
na superfície, que são, por exemplo, as ravinas ou as consolantes, certo? Beleza pura? E aí, meus queridos, já que nós falamos em erosão provocada pelo vento, que tipo de erosão é essa? Como nós chamamos essa erosão? De erosão eólica, isso mesmo, tá certinho, erosão eólica, que é o desgaste do solo resultante da ação do vento. E aí, pessoal, veja, isso ocorre pelo processo chamado de abrasão. Mas, professor, o que seria abrasão? Seria, então? Seria não, é o atrito das partículas carregadas pelo vento sobre as rochas. Então, esse atrito, o vento carrega a partícula que bate na rocha, que incide na rocha, nós chamamos isso aí de abrasão. Em terras cultivadas, sobretudo nos períodos de preparo da lavoura para o plantio, o solo ele fica exposto. E quando o solo fica exposto, ele está também totalmente removível, né, porque ele está sendo preparado para o plantio, então ele fica exposto. E isso facilita a remoção dessas partículas. E isso é mais intenso em áreas peridesérticas. Professora, peridesérticas? Sim, peridesérticas, que são áreas de climas mais secos, climas áridos ou semiáridos, como nas planícies estadunidenses, próximo ao deserto do Colorado. Olha que coisa fantástica, deserto do Colorado, olha o que o vento faz. Isso aqui é o trabalho do vento, coisa fantástica, linda, erosão eólica. Também nós citamos aqui, olha, o Sahel, na faixa sul do deserto do Saara, no continente africano. Veja, pessoal, olha aqui, ó, Sahel, na faixa sul do deserto do Saara, o maior deserto que nós temos no mundo, no continente africano. Olha aqui a população do deserto e o deserto em si, maravilhoso, fantástico. E outra região também que foi citada como uma área peridesértica são os planaltos do norte da China, como vocês podem observar, essa coisa fantástica, essa beleza natural que é o norte da China, que são os planaltos do norte da China. Meus queridos, falamos então em processo erosivo natural e falamos em processo erosivo especificamente provocado pelo vento. Agora nós vamos falar de um processo erosivo químico. Então, veja, o processo erosivo eólico provocado pelo vento é natural, professor? É natural. Mas o homem pode intensificar? Pode. De que forma? Tirando a vegetação do terreno, certo? Porque aí o vento vem com mais facilidade, ele leva os nutrientes. Muito bem. E a erosão química? O homem também pode intensificar? Pode sim. Essa erosão química é chamada de lixiviação. Queridos, o processo de lixiviação é a perda de elementos químicos essenciais para o desenvolvimento das plantas. Que elementos químicos? Nós poderíamos chamar, né, esses elementos, o nitrogênio, o fósforo, o potássio. Esses elementos, eles são dissolvidos e carregados pela água. Então, veja, vem a chuva, vem a água do rio, passa pelo terreno e vai tirando a parte superficial do solo com todos esses nutrientes e vai levando. É uma lavagem desse solo. Então, nós temos o quê? Um empobrecimento desse solo, a perda de produtividade agrícola e ainda uma concentração desses nutrientes que são retirados do solo, que são levados para os rios, são levados para os mares, para os lagos, né? E aí sim, nós vamos ver lá na água do rio, lá no corpo d'água, o desencadeamento de um processo que vocês já conhecem, que é o processo de eutrofização ou eutroficação, que é a redução da quantidade de oxigênio e desenvolvimento excessivo de bactérias em ambientes aquáticos. Então, olha o processo de lavagem desse solo. A água vai retirando e carregando esses nutrientes que vão sendo depositados no corpo d'água. E aí, meus queridos, para ficar bem explicado, para você entender de fato o que é o processo de eutrofização, eu trouxe aqui essa imagem para vocês. Aqui em cima, você vai observar que eu tenho um corpo d'água equilibrado. Por que eu tenho um corpo d'água equilibrado? Porque eu tenho nível normal de nutrientes nessa água. Nitrogênio, fósforo, isso aqui é um nível normal.
Beleza. Então, eu tenho aqui algas? Tenho. Mas eu tenho um nível normal de nutrientes, no entanto, eu tenho também um consumo normal de oxigênio. E aí, sobra oxigênio para todos. Mas quando, meus amados, o homem chega, intensifica o lançamento de esgoto não tratado, in natura, no rio, eu vou ter um aumento, além dos fertilizantes que são utilizados também na lavoura, eu vou ter, então, um excesso desses nutrientes, né? Um excesso de nitrogênio, um excesso de fósforo, um excesso de nutrientes que vai trazer a multiplicação excessiva dessas algas, multiplicação excessiva de bactérias. E aí, meus amados, se eu tenho mais algas, eu vou ter, então, um consumo excessivo também de oxigênio. E o resultado? Vai faltar oxigênio para outras espécies de vida nesse corpo d'água. Esse é o processo de eutrofização das águas, certo? Meus queridos, ainda dentro da erosão química, nós temos que as áreas mais atingidas são aquelas que há intensos processos de erosão hídrica, associados à ausência ou à insuficiência de técnicas de manejo do solo. Ou seja, eu já tenho um processo de erosão hídrica, e aí o homem não maneja corretamente esse solo, aí foi-se, né? Deu início, então, ao processo de empobrecimento desse solo. Então, com relação à erosão química, é preciso considerar os impactos ambientais e econômicos decorrentes da exploração dos minerais. Essa exploração dos minerais, pessoal, veja, quando nós falamos em exploração desse solo, em desgaste desse solo, em erosão química, nós podemos pensar aqui, por exemplo, olha, na perda de nutrientes como fósforo, que requer aumento na exploração desse recurso mineral presente no fosfato, relativamente escasso, e com uma produção fortemente concentrada em 4 países, que é o Marrocos, China, África do Sul e Estados Unidos. Então, veja, eu tenho um processo aqui de exploração de minerais, e isso vai trazer a perda de nutrientes do solo. Além de trazer a perda de nutrientes do solo, observe como fica a paisagem. Dê uma olhada nessa paisagem, completamente degradada, transformada. Isso é um impacto ambiental terrível, né? Então, veja, meus queridos, ainda falando dessa questão da degradação dos solos, nós precisamos apresentar aqui a compactação desse solo. A compactação é uma degradação física causada pela compressão das camadas superficiais. Uma camada ela vai, né, comprimindo sobre a outra, né? Por quê? Porque nós temos a passagem de máquinas pesadas, como tratores, colheitadeiras, sobre esse solo. Em menor escala, pelo pisoteio do gado nas pastagens. Então, veja, essa compactação ela vai impedir a infiltração da água no solo. E vocês já sabem que a infiltração da água no solo é uma das funções desse solo. Então, se ele não consegue mais, por causa da compactação, permitir essa infiltração, significa que esse solo já está perdendo uma de suas funções. Certo? Então, veja, quando esse solo, quando essa água não consegue infiltrar, para onde ela vai? Ela vai escorrer superficialmente. E esse escoamento superficial provoca processos erosivos, porque o solo está exposto. Então, provoca processos erosivos, que é a erosão hídrica. Então, veja, além disso, reduz essa compactação do solo, reduz a oxigenação dos horizontes superficiais e, consequentemente, diminui a atividade biológica de micro-organismos animais e vegetais. E essa atividade biológica, nós sabemos que ela é essencial para manter a fertilidade natural. É essencial para manter a oxigenação do solo. Então, se nós temos toda essa perda, né, de infiltração e perda de atividade biológica de micro-organismos, animais e vegetais, eu tenho um empobrecimento desse solo. Ou seja, eu tenho uma degradação desse solo. Ele perde as suas funções, certo? Ainda dentro dessa compactação do solo, eu trouxe para vocês
as áreas que são mais sujeitas a essa compactação, que são aquelas exploradas pela agricultura comercial, porque aqui nós temos a passagem de máquinas pesadas, como tratores, né? E nós temos também a pecuária intensiva com um impacto menor, mas um impacto. Meus queridos, muito obrigada, então, pela presença de vocês. Nós falamos hoje do processo de degradação do solo, falamos do processo natural de erosão, né? Mas falamos também da presença do homem com atividades como a agricultura e a pecuária, que intensifica, né? Que intensificam esse processo erosivo e promove a degradação dos solos. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre as técnicas de manejo adequadas, ou seja, o que o homem pode fazer para melhor conservar esse solo. Então, valeu pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês.